Oi, gente, meu nome é Lilian. Meu nome é Thiago e hoje a gente completa 5 meses de Portugal e a gente veio aqui contar pra vocês como tem sido a nossa experiência vivendo aqui nesse país novo. Vai ser um breve relato do que tá acontecendo na nossa vida. Espero que vocês gostem. Oi, gente, meu nome é Lilian, o dele é Thiago, como a gente se apresentou, nós somos natural de São Paulo. Nós somos um casal que resolvemos emigrar para Portugal há 5 meses atrás. No Brasil eu trabalhava como engenheiro civil e ela como enfermeira e a gente veio tentar a nossa vida aqui em Portugal. A gente não era um casal que tinha uma vida muito fora do que é os padrões paulistanos, né? A gente tinha o nosso apartamentozinho, o nosso carro, a nossa moto. A gente tinha trabalhos até... Eu, falando por mim, né? Eu tinha um trabalho estável, trabalhava... Teve um período que eu trabalhei em 2 empregos, 2 hospitais. Depois saí, ficava só em um. Tinha um salário razoável. Então a gente tinha uma vida cotidiana paulistana super normal, que saía pra jantar. Então era uma vidinha assim, ok, como de costume. Pra minha área, como acho que, não sei se muita gente sabe, mas é uma área assim, no qual, se você tem uma experiência, não é uma área que te falte emprego, é uma área que traz retorno. Teve uma época que eu trabalhei em 2 empregos e depois decidi sair, fiquei só em um emprego, só em um hospital. Sempre trabalhei em hospital, né? Nunca trabalhei em outras áreas fora de hospital, ou home care ou qualquer outra coisa. Sempre posso dizer que a gente levava uma vida ok, uma vida na média, né? A gente levava uma vida na média, nunca faltou nada e também a gente não esbanjava nada. A gente conseguia ter uma vida bem linear. Ok, bem linear. Isso. Agora, pra mim, na minha situação, quem trabalha com engenharia civil no Brasil sabe que a engenharia civil ela é cíclica, né? Ela tem períodos que ela tá com muita demanda, como ela tem períodos que ela tá com nenhuma demanda, praticamente. Então, depois da pandemia, foi um desses períodos que não tinha demanda nenhuma no Brasil. Então, não tinha perspectiva de situação profissional melhorar. Foi um período difícil, né? Foi um período difícil. Então eu fui pulando de galho em galho ali, onde dava. A engenharia civil é até bem conhecida no Brasil como quem cursa vai virar Uber, né? E então praticamente ela tinha a segurança, a estabilidade do serviço e eu ia me virando como dava ali nesse período. Tanto que nesse período você aceitou um emprego que nem era como engenheiro. Sim, eu nunca tive problema com isso, né? O meu negócio é ganhar dinheiro, eu nunca tive problema em dar passo para trás. Então nesse período eu até aceitei trabalhar numa empresa durante o período noturno de meio que fiscalizando umas obras lá. E meu registro era como auxiliar de engenharia civil e nem como engenheiro civil. Por quê? Eu precisava de dinheiro. E se fosse necessário dar 2 passos para trás, eu ia dar. Nunca tive problema com isso. Levando em consideração que eu trabalhava nessa época em 2 empregos e a gente se via bem pouco. Eu trabalhava à noite num hospital e de tarde em outro, então era bem corrida nossas vidas. E eu entrava de noite, tipo 7 horas no serviço e saía às 5 horas da manhã. Então quando eu chegava em casa ela tava saindo para ir trabalhar, eu dormia, aí eu acordava, ela tava chegando e eu saía para ir trabalhar. E depois ela também ia trabalhar no período. Foi um período hard. Então mesmo nessa vida que a gente tinha, nessa situação que era ok, não estava sendo suficiente pra gente. Faltava alguma coisa. E ao contrário dos outros casais no Brasil, a gente nunca teve essa ambição de querer comprar uma casa, viver ali, ter filhos e é isso. Não, pra gente a vida é muito mais do que isso. A gente tem outros objetivos. Sim. A gente busca experiências e não seguir um roteiro. E aí foi por isso que a gente resolveu voltar para a Europa, voltar a morar na Europa, porque a gente também já havia morado 1 ano na Irlanda em 2019. A gente é um casal que não cria raízes, mais ou menos isso. Então a gente já mudou várias vezes de apartamento, já mudou de casa. A gente não é um casal que almeja um carro top de linha do ano, a gente sempre teve um carro na média e essas coisas. Eu acho que a gente gosta de estar sempre se movimentando, acho que a gente nunca gosta de sentir
parado. A gente tem que sentir que a gente tá progredindo, que a gente tá aprendendo de alguma forma, que a gente tá tendo novas experiências. Sim, essa ideia de migrar sempre foi muito forte na gente. A gente sempre quis buscar novas experiências, buscar um ar diferente, conhecer outras culturas, se jogar. E aí a gente decidiu, mais uma vez, tentar emigrar, né? Sim, para Portugal dessa vez. É. E antes que vocês perguntem, a gente não tem cidadania. A gente até tentou ir atrás, tentamos puxar ali, né, os ancestrais para ver se tinha alguém, Nada. não encontramos ninguém. Talvez o cachorro que é, né, francês, alguma coisa do tipo, mas não achamos ninguém. Então a gente vai na raça, na coragem e... Não temos passaporte. Não temos passaporte europeu. E a gente enfrenta o que vier, mesmo que a gente sabe que em todos os países existem xenofobia, preconceito contra imigrante. A gente está aqui para provar que você tem que preparar algo mais psicológico do que qualquer outra coisa. Um resumão do porquê a gente resolveu emigrar. Uma que a gente é um casal super fora da caixa, não se acomoda e tudo mais. Outra situação é que uma coisa que incomodava a gente no Brasil era a gente não conseguia, por mais que a gente ganhasse razoavelmente um valor, ali, né? Isso, Que desse para sobreviver um casal. Isso, a gente não conseguia ter um dinheiro de emergência, uma reserva de emergência, a gente não conseguia juntar um dinheiro, a gente não conseguia nunca fazer isso. Assim, até dava, mas qual que era o problema? A gente fala assim, ó, esse mês a gente não saía, ficava só em casa. Alguma coisa acontecia, o carro quebrava, o cachorro ficava doente, os celulares quebravam, o computador quebrava, o videogame quebrava. A Então, tela do celular sempre estourava. que a gente guardava um dinheiro para reserva, a gente acabava usando no mesmo mês. Sim, isso era bem complicado. Então a gente acabava se sentindo meio que naquela rodinha de hamster. A gente corria pra guardar uma grana e aí chegava no final do mês, acontecia alguma coisa. E o que eu acho que... Por que acontecia isso? Porque o real não é valorizado. Beleza, sobrava R$1.000 ali no mês, vamos chutar um valor alto, o carro quebrava e uma coisinha era R$1.000. Um materialzinho ali do carro era R$1.000. O computador, a tela do celular, qualquer coisinha era R$1.000. Porra, então girava e ganhava R$1.000. Teve até uma época que a gente começou a vender, tentar fazer renda extra, né? Vender brigadeiro e tal. Até a gente lucrava razoavelmente bem, assim, vamos falar que a gente tirava uma de renda extra uns R$1.000 por mês, só que não era suficiente. A gente ficava trabalhando o dia inteiro para render R$1.000 e sempre acontecia alguma coisa. Então, chegou uma época que a gente falou assim, não dá pra viver aqui. Tava muito difícil. A gente entrou num vício, num ciclo infinito. Isso, e fora as nossas próprias questões pessoais. A gente tinha muita vontade de voltar pra Europa, né? Porque a gente teve um gostinho e a gente sabe como é a segurança aqui. É uma coisa surreal de diferente, né? As oportunidades, fora que, por mais que você seja imigrante, a situação de todos, mais ou menos assim, é equilibrada. É bem similar. É similar. Então, o meu poder de compra é similar ao do outro. Não existe aquela desigualdade que a gente vê no Brasil, que é uma coisa aqui muito... o que a gente sente também é que a gente vai no mercado e a gente consegue acessar todos os produtos ali sem passar vontade. A gente tem um poder de compra aqui, a gente sente isso e é mais equilibrado. É mais nivelado, vamos dizer assim, não sei. Eu acredito que é justamente por conta da moeda, né? Como o euro é uma moeda muito bem valorizada, por exemplo, se sobra 100 euros pra gente no mês, já é R$500. E com R$500, porra, é uma grana que dá pra você usufruir bastante, né? Sim. Ao contrário do Brasil, né? Exatamente. E depois de 5 meses morando aqui, a gente pode dizer que pela primeira vez a gente tem guardado dinheiro. A gente tem conseguido... guardar uma grana e é interessante isso. Como a gente chegou há 5 meses, depois de um mês, mais ou menos, que a gente chegou aqui, a gente conseguiu os nossos empregos, que a gente está até hoje. Eu acredito que são empregos bem estáveis. Sim. E, assim, é bem tranquilo os nossos serviços. Sendo que a gente começou a procurar emprego assim. A gente não vai falar que a gente começou a procurar emprego
assim que a gente colocou os pés aqui. Mas é lógico, como todo imigrante, a gente tirou ali 2, 3 dias pra fazer o reconhecimento do local. A gente deu uma turistada, lógico, conheceu alguns pontos. E aí, logo, a gente chegou numa sexta, e a gente tirou sábado e domingo pra turistar. E na segunda-feira a gente já começou a procurar emprego nos sites que tem aí, todo youtuber indica aí, né? Tinha empregos, Indeed e LinkedIn também é uma ferramenta de procurar emprego aqui. E logo depois de um mês a gente conseguiu e estamos neles até hoje. E eu digo que nem foi assim, a gente nem procurou arduamente, porque mesmo que a gente tenha procurado 4 ou 5 dias, a gente não tinha a documentação necessária ainda. Então a gente procurava, dava uma sondada, e aí quando a gente efetivamente conseguiu, né, o NIF e o NIS, aí sim que a gente virava os dias ali procurando emprego. Sim. O Thiago conseguiu emprego na área dele, hoje ele é engenheiro, você viu aqui, e eu deixei a enfermagem um pouco de lado e consegui um emprego aqui de assistente dentária. Que não se deixa de ser a área da saúde também, né? É uma área ali meio que próxima, né? É. Mas quando a gente veio, a gente também já tinha a ideia de o que aparecesse a gente ia pegar. A gente não seleciona trabalho, a gente não tem problema com horário, a gente não tem problema com profissão por nada, assim. A gente traçou uma estratégia, é claro, né, para tentar escolher primeiro o emprego, e se não desse, a gente ia para qualquer lugar. E felizmente, assim, com grande satisfação, em menos de um mês a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Sim, e são empregos que a gente se identificou, eu acho, né? Sim, que a nossa experiência conta, né? Contou, sim. Uhum. E tem sido bem bacana essa experiência de novos empregos. Não só eu tenho aprendido muitas coisas novas, porque a medicina dentária é uma área nova, apesar de ser similar, mas tem muitas coisas que eu nunca tinha visto, nunca tinha tido contato. E o Thiago também, porque afinal é engenharia. Você tem que aprender, a engenharia é a mesma, mas você tem que aprender tudo de novo. Como é que eles trabalham, a legislação muda, tudo é novo. Como que você redige um e-mail, as coisas são diferentes. Então, mesmo que você seja igual eu, comecei a trabalhar na área desde 2012, mesmo que você tenha uma certa experiência, aqui você vai ter que se adaptar, você vai ter que correr atrás, você vai ter que aprender coisas novas, e às vezes você vai ter que dar 3 passos para trás para conseguir avançar os 4, 5 para frente. É a mesma língua, mas não é a mesma cultura, não é a mesma forma de pensar, não é a mesma forma de falar. É o português, mas não é a mesma forma de se comunicar. É diferente. A gente vê que as coisas são... A forma de comunicação deles é diferente da nossa, né? É como o inglês britânico e o inglês americano. Tem as suas diferenças, e vocês vão perceber quando vocês chegarem aqui. Bom, e como a gente tinha falado, nós não temos passaporte. A nossa situação de legalização aqui se encontra em trâmites de legalização, como muitas pessoas fazem. A gente veio como turista e aplicou para manifestação de interesse no artigo 88. Que é com contrato de trabalho. Nossos empregos dão contrato de trabalho, e com isso a gente fez a manifestação de interesse no CEF, junto ao CEF, né, para tentar conseguir a permissão de residência. E aí, então, nesse momento, a gente não tá ilegal, né, obviamente, como você já sabe, mas a gente tá irregular, estamos em situação de regularização. Sim. Então, pessoal, é isso. A gente veio trazer um pouquinho da experiência nossa durante esses 5 meses de Portugal. E se você ficou interessado, se você gostou do nosso canal, comenta aqui embaixo, ativa o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais, e a gente vai trazer aqui mais vídeos sobre mais temas e mais coisas sobre Portugal. Se vocês tiverem alguma dúvida, também pergunte aí pra gente, futuramente vamos responder. Deem ideias de vídeos, o que vocês querem ver nos vídeos. E a gente vai passando também o nosso dia a dia pra vocês verem como que é viver aqui. Como é viver em Portugal. Um beijo pra todos, fica com Deus e até a próxima!